Olá, meu nome é Nicolas Cardoso, eu sou psicólogo formado pela PUC-RS e atualmente estou fazendo meu pós-doutorado no Departamento de Comunicação da Universidade Federal Fluminense. No vídeo de hoje, o objetivo é apresentar os resultados de um de nossos artigos, intitulado Crenças em Desinformação sobre Covid-19 e Dengue em uma amostra no estado do Rio de Janeiro. Então, esse artigo ele contextualiza um pouco, tanto sobre a Covid-19, aquele momento que a gente teve da pandemia, há alguns anos, como mais recentemente um surto de dengue no estado do Rio de Janeiro, entre final de 2023 e começo de 2024. Então, dentro desse contexto, a desinformação em saúde, nomeada por alguns como infodemia, se tornou aí um verdadeiro desafio, principalmente para os profissionais da saúde. Então, embora muitos estudos tenham explorado a questão de desinformações e fake news sobre Covid-19, poucos estudos abordam essa questão relacionada à dengue, Então, o objetivo do nosso artigo foi justamente preencher essa lacuna e fazer uma comparação entre o que mais estava circulando de desinformação no estado do Rio de Janeiro, se sobre Covid ou sobre dengue. Então, o estudo ele teve 3 objetivos principais. O primeiro deles foi comparar se as pessoas acreditavam mais em desinformação sobre Covid-19 ou sobre dengue, e investigar se fatores sociodemográficos e relacionados à saúde, como ideologia política, número de doses tomadas da vacina de Covid-19, influenciavam as pessoas a acreditarem mais ou menos nas desinformações sobre Covid e sobre dengue. E o nosso terceiro objetivo foi explorar as razões que levavam as pessoas a acreditar ou não nessas informações falsas. Então, o estudo ele foi realizado por meio de um questionário online, ali em fevereiro de 2024. 180 adultos residentes do estado do Rio de Janeiro responderam a essa pesquisa, e os participantes começaram então respondendo a uma série de questões sobre seu perfil sociodemográfico, idade, gênero, histórico de saúde também, se já tinham tido alguma doença, se tinham se vacinado, etc. E por fim os participantes foram convidados então a responder, avaliar 6 informações falsas, 3 sobre Covid-19 e 3 sobre dengue. Eles tinham que avaliar se a notícia era verdadeira ou falsa e explicar os motivos que faziam eles acreditar ou não em cada uma dessas notícias. É importante destacar aqui que essas notícias que nós utilizamos estavam sendo vinculadas na época, então não foram criadas por nós, e inclusive elas estavam já sendo combatidas via Ministério da Saúde. Então na página do Ministério da Saúde já estava começando a ser divulgada alguma campanha informando que tais informações eram falsas. Apesar disso, em média 27% dos participantes acreditaram nessas notícias falsas, principalmente nas relacionadas à Covid-19, e apenas 15% dos participantes acreditou nas notícias relacionadas à dengue, Então a questão da Covid-19 ainda era muito forte mesmo no pós-pandemia. Um outro dado interessante desse artigo é que foi observado que quanto maior o número de doses de vacina para a Covid-19 o indivíduo tinha tomado, menor a chance dele acreditar em qualquer desinformação, fosse de dengue, fosse de Covid-19. Em relação à ideologia política, nossos resultados mostraram que indivíduos de direita tiveram também uma tendência maior a acreditar em desinformações relacionadas à saúde, quando comparados a indivíduos de centro ou de esquerda. E em relação à intenção de se vacinar, quem não pretendia se vacinar acreditava mais nas desinformações do que quem pretendia se vacinar, Um outro dado interessante é referente às fontes de desinformação, Então, as principais razões para não acreditar nas desinformações foram a confiança nas vacinas e as informações recebidas por profissionais da saúde. Então, os indivíduos que sabiam que as notícias eram falsas diziam que era porque eles confiavam nas vacinas e porque os profissionais da saúde, posto de saúde, médico, enfermeiro, etc., diziam que essas notícias eram falsas, Por outro lado, a desinformação relacionada à dengue, geralmente os indivíduos diziam que acreditavam em alguma desinformação porque viam elas vinculadas na mídia tradicional. Então, não necessariamente que a mídia tradicional estava dizendo que aquela informação era verdadeira, mas às vezes justamente por a mídia divulgar alguma campanha dizendo que era fake, às vezes a pessoa se confundia e achava, não lia a parte que dizia que era fake e acreditava que aquela notícia era verdadeira. Então, mostra aí a importância desse trabalho da mídia tradicional, já trazendo o título da matéria, que a informação é falsa, e não deixar para explicar no meio da matéria, olha, não é verdadeira essa informação. Um outro dado um pouco preocupante é que 14% dos participantes disseram acreditar em efeitos colaterais graves da vacina de Covid-19 em crianças, deixaram de vacinar seus filhos, porque alguns médicos relataram que poderia ter algum efeito colateral grave em crianças. Então, as principais conclusões do nosso artigo mostram, então, essa importância justamente da confiança nas vacinas, dos relatos dos profissionais da saúde, tanto sobre Covid como sobre dengue.
E como direção futura, nós recomendamos a necessidade de mais pesquisa sobre desinformação e dengue, principalmente, porque tem muito pouca pesquisa sobre dengue, e de estratégias mais proativas de comunicação em saúde, principalmente que englobem o público geral, comuniquem de forma melhor para o público geral, mas também para os profissionais da saúde, né, que se mostraram uma fonte-chave de credibilidade no nosso estudo, né? Então, nosso estudo reforça que no combate à desinformação, a ciência e a voz qualificada dos profissionais da saúde são nossos maiores aliados.